Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Então, assim, tipos de agricultura, vocês encontrarão lá no 245, que são as produções regionais norte-americanas, né? Produções regionais norte-americanas, em síntese, é os tipos de agricultura. Nós temos dois tipos de agricultura, como eu já mencionei para vocês, que é a tradicional ou de subsistência e a agricultura moderna ou de mercado. Nos Estados Unidos, a mais praticada, né, é a moderna ou de mercado, aquela que vai muito à mecanização e que abrange tanto o mercado consumidor interno, como o mercado consumidor externo. Então vamos lá, página 245, tá legal? Então na apostila de vocês está lá, embora os Estados Unidos sejam o quarto país maior em extensão territorial, sem contar com as possessões, ou seja, aquelas terras que foram anexadas ao território americano, muitas de suas terras são inóspitas, ou seja, impróprias para a agropecuária, devido às baixas temperaturas, às secas ou às elevadas altitudes. Apenas 18% do país é formado por terras aráveis, o que equivale a 1,7 milhões de quilômetros quadrados. Mesmo assim, o país tem algumas das maiores e mais importantes produções agrícolas do mundo, com destaque para óleos, itens mais cultivados nos Estados Unidos. As mais importantes são milho, algodão, trigo, soja, tabaco, laranja e o gado bovino. Essa variedade de produtos se organiza em zonas agropecuárias bem definidas, criadas. Ao longo dos séculos, por influência de diferentes formas de povoamento, condições climáticas e tipo de solos, de modo genérico, podemos apontar 4 grandes zonas denominadas belts. Belts é o que nós chamamos de cinturões, tá legal? Então nós temos aí nesse mapa, que vocês podem ver na apostila de vocês, né, os destaques agrícolas por estados, tá legal? Então nós temos lá, né, o Kansas, Dakota do Norte, Montana, Oklahoma, Dakota do Sul, né? Nós temos os cinturões do milho, né, em Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota, Indiana. Nós temos aí os belts, os cinturões de algodão, Texas, Mississippi, Georgia, Califórnia, Arkansas, tá legal? Então são esses os tipos de produtos mais importantes nos Estados Unidos que eu gostaria que vocês gravassem aí pelo menos os 3 mais importantes, tá legal? Então tá lá embaixo do mapa. O trigo é produzido no norte, plantado na primavera e colhido antes das nevascas, e mais ao sol, onde é plantado no inverno. O milho tem uma produção com alto grau de tecnologia, geralmente associado à criação de suínos. Nessa última, os Estados Unidos são o segundo maior criador do mundo. A maior parte da produção de milho é usada para a fabricação de rações de animais. O algodão, ele é tradicionalmente plantado no sul, região mais quente, mas nas últimas décadas o estado da Califórnia tem aumentado bastante a sua produção. Então esses são os principais tipos de produtos, né? Vamos lá, migrando para a página 246, né? Nós vemos lá, Green Belts, ou seja, cinturão verde. São chamados cinturões verdes compostos de pequenas propriedades situadas em torno das cidades. Essa proximidade é necessária, pois frutas, legumes, verduras, aves e ovos devem preferencialmente ser produzidas em lugares próximos aos consumidores, para reduzir os custos de transporte e evitar a perda de produtos que são altamente perecíveis. Os green belts são numerosos em torno das grandes cidades da costa oeste, principalmente São Francisco e Los Angeles, e em torno das metrópoles do Nordeste. Nesta última região, desenvolveu-se aí o maior complexo industrial de laticínios do mundo, o que explica a denominação de Dairy Belt, ou seja, cinturão de leiterias, que ela recebe. Central Belts, né? Os cinturões de planície central, localizada entre os montes Apalache e as montanhas rochosas,
tem em cada parte uma produção específica, ou seja, várias monoculturas. São regiões de baixas ocupações humanas, já que apresentam aí elevada mecanização rural. Nelas predominam os cultivos de trigo, milho e algodão, com produções concentradas em aí alguns poucos estados. O trigo, um dos alimentos mais importantes no país, tem uma produção que só é superada pela China. Então, só para vocês terem a noção da importância do que é a agricultura americana. Em apenas 1,7 milhão de quilômetros quadrados, eles conseguem ter produto aí que eles ficam entre o primeiro e o segundo como maiores produtores mundiais. Isso, gente, é em virtude da tecnologia, em virtude da mecanização, tá legal? Então vamos lá. Ranching belts, ou seja, constitui-se de fazendas localizadas nas planícies de Colômbia e Colorado, no oeste, nas áreas de clima árido e semiárido, onde se desenvolveram desde o século XIX a pecuária bovina e a ovina. A produção é em geral extensiva, mas foi melhorada nas últimas décadas pelo crescente uso de técnicas de irrigação, com utilização de água de poços artesianos e as compras de rações produzidas pela agroindústria do leste e trazidas para a região por ferrovias transcontinentais ou modernas autoestradas. Em 2015, os Estados Unidos tinham o quarto maior rebanho bovino do mundo, com cerca de 91 milhões de animais, superados apenas por Índia, Brasil e China. É interessante, né, você ler esse tipo de informação. Um país que pouco tem de espaço para cultivo, para criação, ser considerado também aí no Ranching Belts, né, que é cinturão de rancho, né, o quarto mais produtor do mundo. Dairy Farming são fazendas que usam um método de trabalho criado no século XIX, que consiste em revolver a terra profundamente, atualmente por meio de poderosos tratores, trazendo para a superfície os solos mais úmidos e férteis. Hoje, esse método está associado à irrigação e é responsável por tornar a área de ocorrência uma das mais eficientes e ricas regiões agrícolas do país. São típicas do sul da Califórnia e, sobretudo, dos planaltos de Colômbia, lá em Nevada. Tá legal? Essa técnica afunda bastante o trator e puxa as terras que estão mais submersas para cima, né? Porque o solo está mais úmido, tá legal? E aí nós temos os exercíciozinhos da página 248. Antes da gente fazer o exercício da 248, deixa eu só fazer algumas ressalvas para vocês, né? Destacar, já que ontem a gente não teve aula, eu já vou completar, né, um pouquinho para que vocês tenham noção. Eu quero a página 248, tá? Realizada, e posteriormente eu já falei para vocês que nós vamos corrigir por atacado. Deixa eu colocar aqui. Gente, ó, os Estados Unidos, ele é um país, que eu já falei para vocês, extremamente desenvolvido. Além disso, ele ocupa atualmente, né, uma condição de maior potência econômica, juntinho ali com a China. E além dele ser potência econômica, ele também é uma potência política e militar, né, a primeira do mundo. Então, diante desses fatores, né, ele apresenta um elevado nível de tecnologia em todas as suas propriedades rurais. Né? Ele utiliza máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, irrigação e todo tipo de biotecnologia disponível no mundo. O setor agropecuário norte-americano, gente, ele se destaca em virtude da intensa mecanização, como eu mencionei para vocês. Essa intensa mecanização aliada aos fatores naturais, né, como o tamanho do território e a condição climática, né, isso permite que o país seja um dos maiores exportadores de produtos agrícolas
do mundo, tá? E assim, mesmo com essa elevada produtividade, né, a participação de tudo isso, né, na composição do produto interno bruto nacional, se a gente for comparar, ela é pequena, né? Somente 2%, nós vimos lá anteriormente, somente 2%, né, a agropecuária ela contribui aí com o PIB. E esse percentual é pouco, né, diante da enorme importância que o setor possui, né, que a gente está vendo agora. Então, tendo em vista que a produção agropecuária ela abastece o mercado interno, né, de alimentos e as matérias-primas, ela também, coincidentemente, é o maior exportador de gêneros alimentícios processados que nós chamamos de in natura, ou seja, não natural. Tá legal? Outra coisa que convém dizer também dos Estados Unidos é que a concentração da atividade agropecuária no território norte-americano, ela se encontra majoritariamente nas grandes planícies, ou seja, nessa região estão estabelecidos aí os cinturões, né, os belts que a gente falou, são cinturões agrícolas dos quais aí vão se destacar o do trigo, né, o do milho, que é o corn belt, o do algodão, que é cotton belt. Então, assim, nas grandes planícies situam-se aí, né, as maiores concentrações de criadores suínos e bovinos também, né, principalmente nas proximidades dos grandes lagos e no nordeste do país, há também o que chamam aí de cinturão verde, green belt, onde são produzidas aí hortifrutigranjeiras, né, que se diz. E aí inclui a pecuária intensiva, que é destinada à produção de leite, né, que é chamada de Dairy Belt, tá legal? Professor, e como que isso favorece a concentração, né, de grandes planícies ou alguma coisa assim? Os principais fatores, vou colocar no plural, que favorecem a concentração agropecuária nas grandes planícies, né, são, de certa forma, assim, áreas constituídas, né, por solos extremamente férteis, relevo plano, predominância do clima subtropical, em alguns lugares o clima temperado. Isso favorece bastante a produção agrícola, tá? Além da completa rede de transporte, né, que é invejável, especialmente as hidrovias, as ferrovias, né? Isso facilita bastante a distribuição de toda a mercadoria que é produzida nos Estados Unidos, tá legal? Então, assim, apesar desta enorme concentração agropecuária nas grandes planícies, né, existem aí o que nós podemos colocar que são importantes áreas produtoras, como a península da Flórida, que lá se destaca aí a produção de frutas cítricas, no sul da Califórnia, maçã, pêssego. Resumindo, né, o setor agropecuário americano ele é bastante desenvolvido e consegue aí os melhores índices de produtividade do mundo. Tá legal? Espero que tenham entendido essa parte aí. Não esqueçam de fazer os exercícios, né? Até o final aí da apostila, que a gente já pega essa semana para poder fazer aquela correçãozinha por atacado. Forte abraço, boa semana, Deus abençoe a todos e estamos juntos.